Fala pessoal, beleza? Josimar aqui e hoje nós vamos estar falando sobre funções modulares. Hoje nós vamos aprender a construir de vez o gráfico de uma função modular. Nos últimos vídeos a gente não construiu funções modulares, então nesse de hoje nós vamos estar fazendo isso. A gente vai encaixar tudo que a gente vem aprendendo nos últimos vídeos. Mas antes disso, pega aí o seu carimbo. Eu tenho aqui meu carimbo dos parabéns. Então, para a gente começar essa aula, a gente já vai dar uma carimbada aqui. Se você não tem um carimbo, pega uma caneta, dá um riscozinho aí para a gente se parabenizar por tudo que a gente faz durante o nosso dia. Isso é uma técnica de coach que eu aprendi. Então vamos lá. Neste vídeo nós vamos estar vendo como que se constrói esses dois gráficos aqui e também mais um. Então nesse vídeo nós vamos estar construindo três gráficos que são de funções modulares. Então vamos lá. O primeiro que nós vamos estar construindo é o mais básico, né? A gente vai fazer dois gráficos relacionados à função afim, que são funções mais básicas, como a gente já vem vendo, foi as primeiras funções aqui do nosso canal. Então a primeira função que a gente vai estar construindo o gráfico é essa aqui, ó, módulo de x menos 3. Agora a gente tem um módulo que envolve a função como um todo. Lembrando que toda vez que a gente ver módulo, a gente precisa lembrar da nossa definição. Qual que é a nossa definição? Ela diz o quê? Que quando a gente tem módulo de x, aqui x pode ser qualquer coisa, não está relacionado ao x do nosso eixo x, não. Está relacionado ao conteúdo. Então, tudo que tiver aqui dentro desse módulo, a gente está chamando de x. Então, a gente vai pensar em conteúdo do módulo. Se a gente tiver um conteúdo dentro do módulo, e se esse conteúdo, ó, se ele for maior do que zero, se esse conteúdo for alguma coisa positiva, o resultado do módulo dele vai continuar sendo ele mesmo. Então, não vai mudar nada. Agora, se esse conteúdo do módulo ele for alguma coisa menor do que zero, negativa, então a gente vai fazer menos o conteúdo, para que assim esse conteúdo fique positivo. Lembrando que quando o módulo envolve a função toda, a função como um todo, a gente precisa lembrar que a gente não vai ter coisas ou partes que sejam negativas, porque se o módulo está envolvendo tudo, quer dizer então que a gente só pode ter resultados, só pode ter valores positivos, não pode ter nada negativo. Agora, se tiver alguma coisa fora do módulo, alguma coisa no módulo, tudo junto, aí sim pode ser que a gente tenha resultados negativos, porque o módulo não está englobando todo mundo. Mas aqui no nosso caso, o módulo está englobando, está envolvendo toda a nossa função. Então, o resultado final, o nosso gráfico final, não pode ter coisas, não pode ter pedaços da função abaixo do eixo x. Tem que estar todo mundo acima do eixo x. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aqui a fazer, eu estou pegando aqui a nossa definição e eu vou substituir x por x menos 3, que é o que a gente está querendo calcular. Então, se a gente só substituir na nossa função, ó, fica o conteúdo do módulo, que é x menos 3, vai ser igual a ele mesmo se se o conteúdo for maior ou igual a zero. E aí a gente vai fazer menos a nossa função se a própria função, que é a que está aqui dentro, se ela for menor do que zero. Então, a parte da minha função que for negativa, eu vou fazer menos ela e aí eu vou ter uma função positiva. Então vamos lá, aqui ó, só multipliquei, menos vezes x fica menos x e menos vezes menos 3 mais 3. Aqui eu não vou ficar calculando, então a gente já vai colocar os valores direto, que como é uma função afim, a gente já sabe qual que é o comportamento. Quando a gente tem x menos 3, a gente sabe que a nossa função precisa passar no y no menos 3, que é o valor do b, do coeficiente b da nossa função, e ela precisa cortar no eixo x no valor que vai zerar isso aqui. Quem zera essa expressão, a nossa função,
também é o 3, porque se a gente fizer 3 menos 3 vai dar 0. Ou a gente pode fazer também menos b sobre a. Então vai ficar menos 3, que vai dar 3, dividido por 1, que é o nosso a. E vai ficar 3. Então primeiro a gente traça aqui onde corta no eixo y, traça onde corta no eixo x, e a gente traça a nossa reta passando entre esses dois pontos. Essa então é a nossa função. A primeira, a gente quebrou, né, a função módulo de x menos 3. E a primeira eu estou chamando aqui de g de x, ó, que vai ser só x menos 3 normal. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o gráfico da outra função, que no caso é a menos x mais 3, que é a segunda função quando a gente abriu o módulo. Essa aqui bem semelhante, ó, só que agora ela vai cortar no 3, no eixo y, e ela vai cortar no x aonde? Qual que é o valor que eu substituo no x, que vai zerar isso aqui tudo? Também vai continuar sendo 3, porque 3, se eu fizer aqui menos o 3, mais 3, vai ficar 0. Então a gente traça a nossa reta aqui, né? Que agora ela está decrescendo. Perceba o seguinte, dessa função aqui para a outra, a gente fez uma inversão. Sempre quando a gente tiver uma função e a gente fizer menos ela, né, multiplicar a função inteira por menos, a gente faz uma inversão da nossa função. É como se a gente pegasse todo mundo que está acima do eixo x, por exemplo, e a gente rebatesse ela para baixo até ela colar. Fizesse uma rotação de acordo com o eixo x. Olha só, se a gente rotacionar isso aqui, ó, esse pedacinho vai ficar aqui e esse pedaço aqui vai ficar aqui, ó, que é exatamente o resultado da nossa função. Tá vendo? Que não está nas mesmas proporções, né? Então não consegui fazer perfeitozinho. Mas então vamos voltar então. A gente já viu qual que é o gráfico da função x menos 3 e da função menos x mais 3. Só que o nosso gráfico final, ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser um pedaço de cada uma dessas. Quando a nossa função, que é a nossa primeira função, ela for positiva, que é a parte acima do eixo x, naquele pedaço ali, a gente vai continuar usando ele, ó. Se a minha primeira função, que é a x menos 3, for maior ou igual a 0, eu vou continuar usando ela. Agora, na parte que ela for negativa, eu não uso a de cima mais e vou usar menos x mais 3. Vamos ver então como que vai ficar isso. Olha só, essa é a nossa função. A gente só vai usar essa função aqui na parte que ela é maior ou igual a 0. Quando que essa função aqui ela está positiva? Ela está positiva só nesse pedaço aqui, ó, daqui para cima. Então é para valores de x que eu pegar de 3 para frente, então de 3 em diante. Então é só esse pedaço. Então tudo que tiver antes do 3 eu vou eliminar com ele. Então quando a gente for usar essa função, a gente só vai ter esse pedacinho aqui. E esta outra função, que é a menos x mais 3, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente só quer a parte positiva dela também. E aí a gente vai excluir esse pedacinho aqui de baixo, ó, porque depois do 3, x igual a 3 para frente, a gente vai estar usando a outra função, que é a x menos 3. Então ela vai continuar aqui, ó. E nessa a gente vai excluir tudo que for negativo. Então vai ficar só com esse pedacinho. Então agora já coloquei aqui, mas para a gente estar relembrando, ó, como que é fácil. A gente construiu as duas, apagou o que tinha negativo nas duas e agora a gente vai construir uma função só que tenha o pedaço positivo das duas. Olha só, se eu pegar valor de x aqui, né, maior ou igual a 3, eu vou estar usando a primeira função. E a primeira função tem esse comportamento aqui. Agora, de 3 para trás, né, menor do que 3, a gente já usa a segunda função. E essa segunda função, ela está desse jeito aqui. Então, quando a gente está fazendo o módulo de uma função, tá vendo? Que era o módulo de uma reta. Então,
a reta ela passa para baixo do eixo x. Sempre vai passar. Quando a gente usa módulo nela toda, ela não passa mais abaixo do eixo x, ela fica toda para cima. Ó. Então ela fica toda positiva, como se ela descesse. Quando ela fosse ultrapassar o eixo x, ela bate e volta para cima de novo. Então esse é o gráfico final da função módulo de x menos 3. Vamos ver mais um exemplo, só que antes disso a gente vai dar uma carimbada aqui de a gente concluiu mais uma coisa aí. Agora a gente vai fazer então o módulo. É o mesmo raciocínio do anterior, só que agora é 2x menos 1. Então vamos lá. Se a gente abrir aqui a nossa função, vai ficar o que? O módulo de 2x menos 1 vai continuar sendo ele mesmo se o que tiver lá dentro for positivo. E a gente vai fazer menos o que está lá dentro se o que tiver lá dentro for negativo. Então vamos lá agora fazer o gráfico dessas duas funções. Só multipliquei aqui, menos vezes 2x vai ficar menos 2x e menos vezes menos 1 vai ficar 1 positivo. Então vamos lá. A primeira função, que é a 2x menos 1, vai cortar no y no valor menos 1 e vai cortar no x no meio. Se eu multiplicar 2 por meio, vai ficar 1. 1 menos 1, 0. Então aqui tem que cortar no menos 1 e tem que cortar no meio. E aí a gente traça a nossa reta. Esse é o gráfico final da 2x menos 1. Agora vamos fazer o gráfico da menos 2x mais 1. Ela precisa cortar no eixo y, no 1. E ela vai cortar no eixo x, no mesmo valor da anterior, porque essa aqui é menos a função anterior, né? A gente multiplicou a anterior toda por menos. Então ela vai continuar cortando no eixo x no mesmo valor, que é meio. Só que agora ela é decrescente. E aí ela vai ter esse comportamento. Lembrando, da primeira função, a gente vai pegar só a parte positiva. E na parte negativa da primeira função, a gente vai usar a segunda função. Que aqui vai ser o quê? Para todos os valores de x que for maior do que meio, maior ou igual a meio, a gente vai usar a primeira função. E os valores para x que forem menores do que meio, a gente vai usar a segunda função. Então vamos ver como que vai ficar. Nessa primeira, a gente vai apagar essa parte negativa. Então vai ficar só com esse pedacinho. E na segunda a gente vai apagar essa outra parte negativa. E a gente vai ficar só com esse pedaço aqui de cima. Agora vamos juntar todo mundo. Tcharam! Se eu pegar valores de x maior ou igual a meio, a gente usa a primeira função. Se eu pegar valores de x menor do que meio, a gente já usa a segunda função. Viram só? Como que ficou o nosso gráfico final? Bem interessante, né? Lembrando que, como é módulo de 2x mais 1, a gente não pode ter valores abaixo do eixo x. Vamos continuar então. E antes de continuar, vamos carimbar que a gente conseguiu fazer mais um gráfico. Tá dando para entender? Sobre o módulo, né, de uma função. Quando a gente faz o módulo de uma função, como que é o comportamento, como que ela tem que ser o gráfico final. Se estiver dando, comenta aí embaixo, vai ser bem bacana. E este então é o nosso último exemplo de módulo que a gente vai fazer neste vídeo. Só que agora a gente vai fazer um módulo de uma função quadrática, que está meio me cortando, mas dá para ver ainda. Como que vai ficar aqui, ó? A gente vai fazer o módulo da função x² mais 3x mais 2. E vai seguir o mesmo raciocínio. Aqui eu só montei, ó. Coloca a função toda aqui dentro. Ela vai ser ela mesma se ela for positiva. Então, quando a nossa função estiver positiva, a gente não vai alterar nada. Agora, se a função, né, que é o conteúdo do módulo, for negativa, menor do que zero, aí a gente precisa fazer menos
ela. Então vamos lá, fazer igual a gente estava fazendo nos dois exemplos anteriores. A primeira função a gente vai usar aqui g de x, que vai ser x² mais 3x mais 2. Primeira coisa que a gente vê em uma função quadrática, como a gente viu, né, nos vídeos anteriores, que tem como a gente extrair algumas informações dela apenas olhando e antes da gente partir para o cálculo em si, né? E uma delas é a concavidade. Aqui a gente vê que a nossa função ela é côncava para cima, porque o valor do coeficiente a, que é o valor que acompanha aqui o x², ele é 1. E 1 ele é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, então quer dizer que a nossa função vai ser côncava para cima. E uma outra informação também que a gente consegue só olhando é onde a nossa função tem que cortar no eixo y, que é exatamente o valor do nosso coeficiente c. E o valor do nosso coeficiente c aqui nessa função é o número 2. O número 2, que é o valor do coeficiente c, ele é o valor que fica sozinho aqui, que não tem x acompanhando ele. Então vamos lá. Próximo passo então a se fazer é calcular as raízes da nossa função. Para isso a gente vai estar usando aqui, né, o nosso delta, o nosso Bhaskara como de costume. Então vamos lá. Aqui vai ser b², o valor de b é 3, que é o que acompanha x, menos 4 vezes a, que é 1 vezes c. 3 vezes 3 vai dar 9, menos vezes mais vezes menos, menos 4 vezes 1 vezes 2 vai ficar 8. E o nosso delta então deu 1. Se o nosso delta deu 1, quer dizer que a nossa função ela vai ter, né, possuir duas raízes e que são raízes distintas, não são raízes iguais. Então a gente vai ter dois valores, duas raízes diferentes para a nossa função. Então vamos lá. Depois que a gente sabe disso, né? Então agora a gente vai calcular essas nossas duas raízes, substituindo aqui na nossa fórmula como de costume. Menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 1, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1. Aí agora aqui a gente vai ficar com menos 3, mais ou menos 1. Então uma raiz vai ser com mais 1 e a outra raiz vai ser com menos 1. Então vamos lá. X' vai ficar menos 3 mais 1, menos 3 mais 1 vai ficar menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai ficar menos 1. Aqui, pessoal, tanto faz eu colocar o menos aqui ou aqui em cima, tá bem? E a nossa segunda raiz vai ser menos 3 menos 1, que vai dar 4, vai dar menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Beleza, agora a gente já tem as nossas duas raízes. Então agora só falta mais uma informação para a gente construir o gráfico completo da nossa função quadrática, que vai ser o nosso vértice. Vou tomar uma água aqui rapidinho. Lembrando que o nosso vértice, a gente pode utilizar a nossa fórmula, que é bem simples também. Para encontrar o x do vértice, a gente usa menos b sobre 2a, e para encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então vamos substituir aqui para a gente estar encontrando. Menos o valor de b. O b vale 3, 2 vezes a, o a vale 1, então vai ficar 2. E o y do vértice vai ficar menos delta, que no caso é 1, então vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 1, então vai ficar 4. Então a gente já encontrou aqui os nossos valores, menos 3 meios para o x do vértice e menos 1/4 para o y do vértice. Agora, com todas essas informações em mãos, a gente vai construir o nosso gráfico. Eu gosto de traçar a parábola primeiro, como a gente sabe que ela é côncava para cima, e depois a gente vem colocando os valores, que aí fica um gráfico um pouco mais proporcional. Então vamos lá. A gente traça a nossa parábola, coloca as nossas raízes que a gente encontrou, menos 2 e menos 1, onde ela vai cortar no eixo y, que é no valor 2, que é exatamente o valor do coeficiente c,
E depois a gente coloca o nosso vértice. Menos 3 meios para o x do vértice e menos 1/4 para o y do vértice. Lembrando que o x do vértice ele precisa estar exatamente no meio das duas raízes. Entre menos 2 e menos 1, a gente tem menos 1,5. Então, menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Então, tem que tentar colocar exatamente no meio. Então, esse é o nosso gráfico. Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer depois que a gente encontrar esse gráfico? Ó, vai ficar bem bacana. Se a gente pegar essa função, como eu tinha dito, e girar ela em torno do eixo x até ela rebater na parte de baixo, se a gente fizer uma rotação, como que vai ficar essa função? Essa função, quando a gente faz essa rotação verticalmente aqui, isso acontece toda vez que a gente a gente pega uma função e multiplica ela toda por menos. A gente vai estar alterando o que nessa função exatamente? A gente vai estar alterando a imagem dessa função. Então, se antes, que nem aqui, ela descia, parava no menos 1/4 e subia e cortava no 2. Se eu multiplicar ela toda por menos, esses valores todos aqui, ó, eles vão mudar e vão ficar na parte de baixo. Então ela vai subir, cortar no eixo x no mesmo lugar, vai tocar no 1/4 agora, que no caso é positivo, e vai descer e cortar no menos 2, porque antes ela cortava no 2, e ela vai passar a cortar no menos 2. Vou fazer aqui para a gente ver como que vai ficar. Olha só, aqui a nossa função e eu vou rebater ela para baixo e ela vai ficar desse jeito, tá vendo? E é assim que a gente vai fazer nas funções modulares. Primeiro a gente vai encontrar a primeira função, vai construir o gráfico dela e o gráfico de menos ela a gente só vai rebater para baixo para a gente não precisar calcular tudo novamente. Mas se a gente fazer todos os cálculos novamente para menos a nossa função, a gente vai chegar neste gráfico aqui, que é a mesma coisa da gente só rebater ela para baixo. Eu até coloquei os valores aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma conferida aí, checar, calcular novamente para ver se vão dar esses valores mesmo e se vai chegar neste gráfico aqui mesmo. E aí vocês vão ver que vai dar certo. Então vamos lá. Na primeira função, que é a nossa g de x, a gente vai pegar a parte positiva dela e na h de x a gente vai pegar a parte positiva também. Na função quadrática fica uma função até interessante quando a gente faz o módulo de uma função quadrática. Olha só, na nossa primeira, onde ela está positiva, que é essas duas, digamos, perninhas aqui, elas vão continuar, então a gente não vai mexer. E nessa parte que está negativa, que é a parte que está abaixo do eixo x, a gente vai apagar ela e ela vai ficar simplesmente assim. E aí, na primeira função, a gente vai usar somente essas duas perninhas aqui. Já na segunda função, que é a h de x, que a gente só rebateu ela, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a parte positiva, então a gente quer essa parte positiva, só esse meio arcozinho. E a parte negativa, que é essas duas pernonas aqui, a gente vai lá e apaga elas e fica só com essa voltinha. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a primeira, que tem só as perninhas para cima, e a gente vai pegar a segunda, que é essa aqui, que é só esse arcozinho, e juntar. Vai ficar desse jeito. Olha só que função interessante. Antes do menos 2, a gente usa ainda a primeira função. Depois do menos 1, a gente usa a primeira função. E entre menos 2 e entre menos 2 e menos 1, a gente usa a segunda função, que é só essa voltinha aqui. E a gente linka aqui o vértice da segunda função, que é menos 3 meios para x e 1/4 positivo para y. E esse aqui, então, é o nosso gráfico final da nossa função módulo de x² mais 3x mais 2. E aí, gostou?
Então vamos dar mais um parabéns aqui que a gente conseguiu então fazer esses gráficos. Então, pessoal, deu para entender como que a gente constrói o gráfico de uma função modular em si? Esse foi o primeiro vídeo que a gente construiu um gráfico completo de uma função modular. A gente vai ter mais um vídeo falando, dando outros exemplos, né, usando função quadrática também, sobre o gráfico de uma função modular. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado claro, pode estar comentando aqui embaixo. Se também não tiver ficado claro, vocês podem também estar comentando, que eu vou ter o maior prazer em estar olhando. Aqui na descrição também eu vou estar deixando outros vídeos para vocês darem uma olhada. E é isso aí. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Deixa seu like e aquele comentário. Valeu!